Jornal Gazeta Norte Mineira. Oferecimento Maximin Clube. O máximo prazer nos mínimos detalhes. E Net Fácil. Viva Conectado. Começamos agora mais uma edição do Jornal Gazeta Norte Mineira, então não saia daí. Começamos agora falando sobre saúde. Minas implementa uma nova estratégia com a vacina ACWY. O objetivo é ampliar a proteção de crianças e adolescentes contra diversos sorogrupos de meningite. A substituição do imunizante também será acompanhada por ajustes nos sistemas de informação do Sistema Único de Saúde, pelo SUS, para garantir o registro correto e também o monitoramento das doses aplicadas. A partir do dia 1º de julho, a dose de reforço para as crianças de 1 ano de idade em relação à vacina meningocócica passa a ser feito com a vacina ACWY. Isso é mais proteção para o seu filho, para a sua filha. Essas vacinas que são encaminhadas mensalmente pelo governo federal, quando chegam à nossa central estadual da Rede Fria em Belo Horizonte, são imediatamente distribuídas a todas as regionais de saúde. Essas vacinas, portanto, estão disponíveis em todos os municípios, nas salas de vacina, nos vacimóveis. Você, papai e mamãe, leve seu filho, sua filha, para tomar a dose de reforço da vacina meningocócica, agora ACWY. É mais proteção para seu filho e sua filha. Bom, e seguimos com mais notícias e agora vamos falar sobre a transformação digital na rede estadual de ensino. Hoje os professores, educadores, têm a possibilidade de ter acesso a um boletim digital, diário escolar também digital e sistema de documentação digital. Além disso, é possível hoje solicitar documentos como histórico e declaração de forma também digital. E você vai saber mais agora. Nós saímos de 3 sistemas para 36 sistemas. O sucesso dessa parceria, podemos dizer que foi ouvir o usuário final dos nossos sistemas, de forma que nós inserimos ele dentro do processo de desenvolvimento para trazer maior assertividade nas soluções que nós, como Prodenge, estamos propondo para a educação. Posso citar o caso do Diário Escolar Digital, onde nós formamos um grupo entre professores e diretores, e eles participaram ativamente desse processo de desenvolvimento, dando sugestões, orientações, trazendo a realidade do dia a dia deles, para que possamos ter mais foco naquilo que é produtividade para o nosso usuário final. A Prodenge tem atuado com essa filosofia nesses últimos 5 anos, de ouvir o usuário final para trazer maior garantia de assertividade na entrega das soluções digitais para a administração estadual como um todo. Bom, e agora vamos falar de um assunto que todo mineiro adora, que é o queijo. E aconteceu no Alto do Parnaíba, o maior evento do setor de queijos da América Latina. Vários países participaram e é claro que o nosso Queijo Minas também esteve lá marcando presença. Vamos acompanhar na reportagem de Radassa. Sabe quantos diferentes tipos de queijos artesanais são produzidos no estado? E o que difere um queijo artesanal de um industrializado? O que faz um queijo ser considerado artesanal é o fato de ser produzido de leite cru, uma prática que remonta ao período colonial, mais precisamente à descoberta do ouro em Minas, no século XVIII. Transformar o leite em queijo sempre foi uma estratégia de fazer com que esse alimento pudesse ser transportado e armazenado durante longas jornadas. O uso do leite cru imprime personalidade aos queijos, que expressam o terroir, a tradição e a cultura da região em que é produzido, a partir de um conhecimento que é passado de geração em geração. O leite cru, ele traz consigo todos os micro-organismos, todas as bactérias láticas que existem ali onde esse queijo é produzido, em termos da altitude, dessas propriedades, do relevo, isso tudo, dessa alimentação desses animais vai ter a parte de textura, de sabor e de aroma. Tem um diferencial também que a gente não consegue padronizar. Quando você compra um queijo industrial, ele é padronizado.
porque o leite ele passou por um processo, né, de pasteurização, onde faz um nivelamento ali de todos os micro-organismos. E o queijo de leite cru não, né, ele traz consigo ali toda aquela diversidade. Então ele realmente, né, junto com o ambiente onde ele é produzido, ele dá assim a característica que é exclusiva para um queijo artesanal. Minas Gerais possui 16 regiões caracterizadas como produtoras de queijos artesanais: Alagoa, Araxá, Campo das Vertentes, Canastra, Cerrado, Diamantina, Entre Serras da Piedade, Alcaraça, Mantiqueira de Minas, Serra do Salitre, Serra Geral do Norte de Minas, Serras da Ibitipoca, Cerro, Triângulo Mineiro, Vale do Jequitinhonha, Vale do Mucuri e Vale do Suaçuí. Ainda assim, não abarcam toda a diversidade desta produção do estado, que é a maior bacia leiteira do país. Reconhecer e caracterizar uma região exige um longo trabalho para se garantir a autenticidade e a qualidade do produto que é levado ao consumidor. Ações que envolvem todo o sistema da Secretaria de Agricultura de Minas Gerais, com assistência técnica da Emater, pesquisas realizadas pela IPAMIG e a elaboração de normativos pelo IMA, além de outras instituições parceiras. A gente faz um trabalho de caracterização desde que essa região, né, tem uma história que comprove que esse produto ele é exclusivo dali, né, tem toda uma bagagem que vem das famílias, então se faz uma caracterização onde se reconhece essa região como produtora de um determinado tipo de queijo. E é importante que os produtores se envolvam também. Porque para caracterizar uma região hoje, a primeira coisa é uma associação que represente esse grupo de produtores, fazer um ofício para a Secretaria de Agricultura solicitando o reconhecimento ali da sua região. Ele vai contar um pouco da sua história, né, que tipo de queijo que é, e vai solicitar um trabalho de caracterização ali do seu produto. A caracterização já reconhece os produtos, mas não é a fase final do processo de formalização e regularização de uma produção regional. Outra etapa crucial é a elaboração do regulamento técnico. É ele que vai garantir um passo a passo para uma produção com segurança alimentar. O regulamento técnico, né, é como se fosse um roteiro do modo de fazer o queijo artesanal, né, onde fala como que ele é produzido, né, seguindo todas as boas práticas, fala os parâmetros físico-químico e microbiológico. Então é uma identidade para aquele queijo e esse regulamento serve para que os serviços de inspeção consigam regulamentar esse produto. Então hoje nós temos regulamento técnico do QMA, queijo Minas artesanal, que é o mais famoso, hoje a gente tem 10 regiões caracterizadas, ele é um desses queijos artesanais de Minas. Temos regulamento técnico também de Alagoa e Mantiqueira, né, que são queijos de massa cozida, né, que passa por um processo de maturação de 14 dias, né, uma salga na salmoura. E temos também, né, agora sendo publicado dia 15, o regulamento técnico do queijo cabacinha, né, lá no Vale do Jequitinhonha. Então hoje a gente teria regulamento técnico para 13 regiões caracterizadas. Temos alguns outros regulamentos aí, né, no forno, né, que com certeza o estado vai soltar em breve, que é o de queijo cozido e o do requeijão moreno, né, que já tem pesquisa que embase, né, todo esse trabalho aí para o reconhecimento desse regulamento, para que o serviço de inspeção consiga regularizar esses queijos. E quando estamos falando de queijos artesanais, estamos falando de segurança alimentar, cultura, tradição, claro, mas também de uma importante atividade econômica que gera renda para milhares de famílias em todo o estado. Segundo estimativa da Emater, Minas Gerais possui cerca de 8.000 agroindústrias familiares de queijos artesanais, que produzem aproximadamente 30.600 toneladas por ano. Já as agroindústrias não familiares somam 364 unidades, com produção anual de 3.800 toneladas. A gente brinca que mineiro já nasceu fazendo e comendo queijo, né? Então, o queijo artesanal ele faz parte da nossa cultura, né? Da tradição de Minas ao longo, né, desses 300 e poucos anos aí de existência do estado. E ele é importante economicamente pela vida de várias famílias que estão dependendo dela lá na propriedade. Principalmente o agricultor familiar, que a principal fonte de renda vem da produção e comercialização desses queijos artesanais. Gente como o senhor Vismar e sua esposa Cirlei, que há mais de 25 anos vivem da produção de queijo Minas artesanal em Alvorada de Minas, na região do Cerro, seguindo uma tradição familiar. Quando nós casamos, nós íamos para cá só com a vaca, para menino tomar leite. Aí depois nós fizemos que é a queijaria para fazer 20 queijos.
Aí nós somos até 86 queijos por dia. Os bisavós, avós, os pais da gente, todos faziam queijo. Aí já vai seguindo a geração, né? A minha família também toda a vida fez queijo, né? Meus pais. Aí eu aprendi com eles. Aí eu comecei a fazer queijo, eu estava com 8 anos. Tá no sangue, é. E eu amo essa profissão. Eu amo fazer queijo. Eu não me vejo sem fazer queijo. A dona Neuza de Cola, lá de Malacacheta, no Vale do Mucuri, também carrega a arte queijeira no sangue, vem de família. E o seu requeijão moreno já ganhou reconhecimento, inclusive internacional. Meus pais produziam, as minhas irmãs, né? Eu não consegui aprender com eles, né? Porque minha mãe morreu, eu fiquei muito nova. E com 8 meses de idade, eu aprendi com com a minha sogra, né, a dona Helena, mas aí eu aprendi de um jeito. Mas com o passar do tempo, eu fui mudando alguma coisinha, algumas coisas, alguns detalhes do requeijão, e aí fui colocando ele nas minhas características. O José Valério passou a produzir queijos como fonte de renda depois que se aposentou após uma longa trajetória como bancário. O seu cabacinha, produzido em Pedra Azul, no Vale do Jequitinhonha, leva um nome em homenagem ao seu pai. O pai de Valério faleceu com 102 anos. E ele sempre falava, depois da tempestade, vem a bonança. Às vezes a gente escuta, o queijo de fulano é assim, o queijo de ciclano é assim. Mas é porque cada um tem o seu forno, tanto que não tem molde. O molde é isso aqui. Obrigada, Radassa, pela reportagem. E seguimos agora para o intervalo e na volta você confere ainda mais notícias. Estamos de volta e agora seguimos com Rondas Gerais, através de Rafael Bicalho, que vai nos mostrar os preparativos e os bastidores para a maior festa de Montes Claros, a Expo Montes, que acontece no Parque de Exposições João Alencar Ataíde. E a gente mostra agora os preparativos da Expo Montes. Eu fui conferir no fim de semana o que rolou no Parque de Exposições João Alencar Ataíde. Muito bem, Expo Montes já começou. Estou aqui mostrando os touros que vão ser leiloados neste sábado. Olha aqui, movimentação aqui já no Parque de Exposições João Alencar Ataíde. Os animais estão aqui de prontidão. E é isso, pontapé inicial da Expo Montes no sabadão. Lembrando que são 12 leilões. Esse aqui é da Agropeva, leilões de touros. Os animais já estão aqui de prontidão. E a gente já observa aqui a movimentação no Parque de Exposições de Alencar Ataíde. Os bastidores do camarote Madalena, gente, olha que bacana toda a estrutura que está sendo montada aqui para o público prestigiar. Olha que visão privilegiada, gente. Pertinho aqui do palco. Realmente vai ser um sucesso, viu? Toda a estrutura está sendo montada aqui. Preparativos a todo vapor. Mostrar um pouquinho dos bastidores aqui para vocês, olha. Camarote Madalena sendo preparado aqui. Uma grande estrutura. Lembrando, né? Culinária do Madalena, que todo mundo já conhece. Atendimento especial da equipe aqui. E uma boa notícia nessa Expo Montes. Ai meu Deus, será que eu posso subir aqui para mostrar? Será? Se o pessoal autorizar eu vou. Mas aqui ó, bastidores. Uma estrutura muito bacana, um camarote, né? Suspenso aqui, para que todo o público tenha acesso e consiga prestigiar toda a Expo Montes 2025. Olha, mais bastidores aqui direto do Parque de Exposições. Aqui o palco está sendo montado aqui pela equipe. Olha, toda a estrutura sendo preparada para essa 51ª edição da Expo Montes. No fim de semana teve a exposição do Manga Larga Machador, com competições e também premiações.
E vale a pena reforçar, é nesta quarta-feira a abertura da Expo Montes. E tem show de Natanzinho e do cantor Belo. Tá imperdível, hein? É o pontapé inicial da Expo Montes 2025. E você confere tudo aqui na tela do Honda. Fala família, Expo Montes, onde que a gente está? Camarote Madalena, fazendo os últimos ajustes técnicos, os últimos ajustes dos móveis, decoração, cozinha, bar. Quer dar uma conferida? Chega mais, vou mostrar para vocês. Aqui onde que a gente está vai ser a entrada, cheia de surpresas, chega mais. Após a entrada a gente tem o receptivo do Madá. O receptivo do Madá vai ser uma praça de alimentação, gastronomia Madalena, vai estar aqui. A gente vai ter um bar aqui embaixo da Ultipar, chega mais. Agora a gente tem um portal que vai subir pro camarote do Madalena, vamos lá. Bora que os meninos estão trabalhando, vamos lá. Aqui no camarote do Madalena a gente colocou muita área conforto. Aquela troca de show, aquela hora que você deu uma cansada, fica despreocupado que vai ter lugar confortável pra você sentar, assistir o show, curtir e comer a gastronomia e tomar aquele drinkzinho, ó. Delícia, chega mais. Aqui a gente tá fazendo a montagem de um bar, certo? Bar de combos, de cerveja gelada. Aqui a gente tem algumas confrarias no meio, que é onde que você pode sentar com a turma. Então dica, se liga na dica, chega cedo, aproveita antes do rolê começar, que vai ter DJ, o palco vai ser ali onde que a turma tá lá. Então vai ter DJ na abertura, depois do show principal vai ter DJ até... Será seu ponto horário? Não vou contar não. Só você vindo aqui. Então chega mais cedo, pega a confraria com a turma e vem curtir. O mais importante do Camarote Madalena, né? Aquela vista sensacional do palco. Se liga lá. Vamos lá, adquira logo seu ingresso, porque eu acho que já esgotou e vem curtir o Camarote Madalena com a gente. Vambora. Obrigada, Rafa, pela reportagem. É claro que meu look já está sendo preparado também, viu? Também estarei aí marcando presença. Bom, e seguimos agora para o giro de notícias com as principais notícias e acontecimentos aqui do Norte de Minas e começamos falando sobre uma ação da Polícia Federal, uma operação com o nome de Cancela de Ferro no Norte de Minas, que deflagrou uma associação criminosa envolvida na extração ilegal de minério de ferro no Vale das Cancelas, zona rural de Grão-Mogol. Vamos conferir aí na entrevista com o delegado responsável pelo caso. Há mais de um ano, a Polícia Federal, aqui em Montes Claros, vem recebendo denúncias anônimas de exploração na região do Vale das Cancelas relativo à exploração clandestina de minerais. Então, tudo surgiu em decorrência dessas denúncias anônimas, uma operação conjunta com a Polícia Militar constatando esse fato no local e aí nós instauramos um inquérito policial. Ao começar a fazer os levantamentos, verificamos que desde 2014 já tínhamos ocorrências aqui em Montes Claros envolvendo os mesmos investigados. E aí, dessa forma, nós ampliamos essa análise e verificamos que o objetivo ali desses investigados não consistia somente na exploração clandestina dos minerais, ia muito além do que os crimes ambientais. E nós temos aí um grupo grande. Hoje, por exemplo, nós cumprimos 10 ordens judiciais envolvendo vários municípios como Grão-Mogol, Contagem, Congonhas, Divinópolis e Arari, lá no Maranhão. Então esse grupo ele vem agindo através de empresas fantasmas, laranjas, tendo aí uma movimentação de mais de 12 milhões e inclusive entre abril e outubro de 2023 tivemos aí, segundo a perícia, o levantamento de exploração de mais de 19 mil toneladas. Esse foi o objetivo de concentrar comigo todas essas ocorrências, porque o nosso objetivo é sim tentar reaver todos esses valores. Por isso que hoje, na operação, as representações buscavam equipamentos, do qual aprendemos aí vários maquinários utilizados na exploração, veículos, computadores, celulares, porque o nosso objetivo aqui não é só reprimir os crimes ambientais, é tolerância zero. Então nós estamos aí indo a fundo nos crimes de organização criminosa, lavagem de capitais, sonegação fiscal. Então, da análise de todo o material que foi apreendido, a ideia é novas representações com foco não só
da pena privativa dos investigados, e sim reparar todo o dano que a sociedade está sofrendo. E olha só, moradores do loteamento Jardim Independência aqui em Montes Claros denunciam o abandono da área. Segundo eles, a imobiliária condiciona o início das obras e melhorias à apresentação da escritura de cartório, documento que muitos não conseguem arcar. Enquanto isso, seguem pagando as parcelas, mas enfrentam problemas de acúmulo, por exemplo, de lixo, descarte irregular de entulho, animais mortos e até uso de drogas ali no local. E em Janaúba, um incêndio atingiu uma residência após uma criança de 6 anos colocar fogo em um saco plástico próximo à mangueira do botijão de gás. Segundo o Corpo de Bombeiros, as chamas se espalharam rapidamente pela cozinha e chegaram até o banheiro. Foram usadas cerca de 200 litros de água no combate ao fogo e ninguém ficou ferido. E essas são as principais notícias agora neste momento. Seguimos para o intervalo e na volta você confere uma entrevista com a Codanorte sobre o licenciamento ambiental. Estamos de volta e agora vamos falar sobre o licenciamento ambiental, que é essencial para equilibrar o desenvolvimento e a preservação do ambiente. O processo de licenciamento é obrigatório para empresas e atividades que possam causar impactos ao meio ambiente. Vamos ver na entrevista mais detalhes. O Departamento de Licenciamento Ambiental do Codanorte, ele veio para ajudar os municípios quanto aos licenciamentos ambientais, visto que com a normativa, a deliberação normativa 213 de 2017, os municípios eles tiveram a opção de assumir a competência originária do licenciamento. Só que muitas vezes para o município ter uma equipe técnica capacitada para fazer as análises desses licenciamentos fica um pouco inviável. E aí entre os consórcios, onde a gente tem a equipe técnica capacitada com engenheiros, com profissionais gabaritados que fazem essas análises desses processos, né, recebem essa documentação, analisam, emitem os pareceres e encaminham para o município para que deliberem os processos. Isso é muito bom. Quando vocês falam consorciados, explica pra gente quem são essas pessoas. Então, são municípios hoje da região. No Codanorte hoje tem mais de 65 municípios consorciados, na região norte, Vale de Jequitinhonha. Então hoje praticamente Minas, né, hoje se encontra consorciado ao Codanorte. Perfeito. E quais são as principais atividades econômicas na região que exigem o licenciamento ambiental? Bom, quando a gente o município, né, ele assume a competência originária e nos procura, a gente sempre faz uma análise em relação do que tem mais de... o que move a economia local. E já com 7 anos, né, de licenciamento, a gente conseguiu perceber que a região hoje, onde tem o licenciamento ambiental municipal, o que está em alta, né, o que move a economia local, é a agricultura, a pecuária e a silvicultura. Então são essas 3 atividades hoje que mais se licenciam, mais se expande na nossa região, né? Produção de gado, a agricultura com grãos, milhos, sojas, né, os cereais, e a silvicultura com plantio dos eucaliptos. Perfeito. E de que forma que a Codanorte contribui para agilizar e padronizar esses processos de licenciamento? Então, quando o Codanorte viu essa possibilidade de prestar esse serviço, né, de ajudar os municípios quanto ao licenciamento ambiental, foi realmente no intuito de dar celeridade às análises de processo de licenciamento. Porque a gente sabe que hoje o Estado, pela gama de processos, né, gama de municípios, acaba que é um pouco mais moroso, né, a emissão do certificado de licença. Então o Codanorte hoje, ele implementou o sistema SLA e Codanorte, onde o nosso sistema é totalmente online. O empreendedor, o consultor não precisa levar nenhum tipo de documento para a gente. Tudo é feito de forma online e transparente. Então, isso facilita a nossa análise, facilita para o empreendedor atender as demandas do licenciamento e com isso a gente consegue dar agilidade, visto que a gente tem também uma equipe muito capacitada com profissionais que entendem sobre licenciamento. E isso facilita, né, para que no final o empreendedor ele consiga obter sua licença de forma bem mais rápida.
Para finalizar, quem quiser saber mais sobre essas informações do licenciamento ambiental, onde pode acessar e qual o contato? Bom, nós temos o site do Codanorte, que é o www.codanorte.gov.br. Temos o telefone da instituição, que é o 3215-3344. E temos o celular, que é do setor de licenciamento, que é o 99730-8670. Esse telefone também é o WhatsApp. Para qualquer dúvida, pode entrar em contato. Então é isso, e assim finalizamos mais uma edição do Jornal Gazeta Norte Mineira. E se você quer ficar cada vez mais informado e acompanhar essas e outras reportagens, acesse o nosso portal gazetanortemineira.com.br. Lá você confere tudo isso. E nos encontramos na próxima edição. Até lá! Jornal Gazeta Norte Mineira. Oferecimento Maximin Clube. O máximo prazer nos mínimos detalhes. E Net Fácil. Viva Conectado.